Pronto, sejam bem-vindos à nossa aula sobre avaliação do consumo alimentar. Quando a gente pensa em avaliação do consumo alimentar, a gente normalmente pensa naquilo que as pessoas estão consumindo. E a avaliação do consumo alimentar ela é importante não só para conhecer o consumo alimentar individual, mas também o consumo alimentar coletivo. A gente trabalha com avaliação, com investigação do consumo alimentar em diferentes esferas, com diferentes objetivos. Eu posso avaliar o consumo alimentar de um indivíduo para entender, por exemplo, por que ele está obeso. Posso, numa consulta, investigar tudo aquilo que o paciente consome para saber o porquê que ele está obeso. Ele pode estar obeso por algum hábito alimentar inadequado e eu quero investigar e identificar qual é esse hábito. Eu posso fazer avaliação do consumo alimentar porque eu quero saber se esse indivíduo ele está mais propício a desenvolver alguma doença. Por exemplo, observo no consumo alimentar dele a presença muito rara, muito pouca, de alimentos fontes de cálcio, por exemplo. E aí eu já começo a pensar, esse paciente provavelmente vai ter ou já tem uma osteopenia ou uma osteoporose. Então, quando a gente faz a avaliação do consumo alimentar, eu posso pensar na saúde de um indivíduo, mas eu posso pensar também na saúde de uma população. Por exemplo, será que o consumo de leite e derivados reduz o risco do paciente ficar grave com coronavírus? Não sei. Talvez sim. Ou seja, eu estou levantando uma especulação baseada no seguinte fato. Foi identificado num estudo epidemiológico que a maior parte das pessoas graves, eu não sei se é a maior parte, mas um bom número de pessoas que estavam graves com o coronavírus também apresentavam deficiência de vitamina D. Então eu posso pensar no seguinte estudo: será que o consumo de leite e derivados atua como um fator protetor para o desfecho, gravidade da infecção pelo coronavírus? Então, eu posso utilizar de alguma ferramenta de investigação do consumo alimentar, mas numa escala populacional, para conseguir identificar essa relação ou não, colocá-la como verdadeira ou como falsa. Eu posso utilizar as investigações coletivas também para nortear políticas públicas de saúde. Por exemplo, será que a população de 0 a 3 anos de idade tem um risco maior de apresentar deficiência de ferro, por exemplo, do que o resto da população? Não sei, eu posso fazer exame bioquímico de todo mundo, mas eu posso também investigar o quanto de ferro cada uma dessas pessoas consome, cada uma dessas crianças consome, para identificar se está adequado ou não e, com isso, fazer uma inferência sobre a necessidade ou não de uma política de suplementação de ferro para esse grupo populacional. Pode ser algo. Vou contar um estudo que eu fiz, né? Quando eu era do Exército, eu fiz um estudo com as necessidades de um militar numa situação de combate. O objetivo dessa pesquisa que eu fiz foi baseada na questão econômica, numa questão de logística, ou seja, o quanto de alimento, o quanto de bebida é preciso disponibilizar num quartel que está sobre atividade de patrulha, por exemplo, né? Então a gente foi para Maré e investigamos o quanto de energia cada militar gastava nas operações para estimar o quanto de energia seria necessário para cada um deles. E, ao mesmo tempo, a gente também fez uma investigação do consumo alimentar para saber se aqueles militares que estavam envolvidos no combate, ali, nas situações operacionais, se eles estavam consumindo a quantidade de energia necessária para exercer essa função. Então, é um estudo pequeno, foram umas 300 pessoas estudadas só, né?
para investigar essas relações. Então, os dados epidemiológicos caminham muito próximos dos dados de consumo alimentar. Depois a gente vai falar sobre cada uma das técnicas, quais são as características de cada uma delas. Mas o que a gente tem que entender é que o estudo do consumo alimentar ele vai servir para avaliações individuais ou avaliações coletivas. Então, a gente primeiro, na hora que estiver pensando qual ferramenta eu vou utilizar, primeiro eu preciso pensar em qual é o público que eu vou trabalhar. Então, o meu público é um público formado por indivíduos ou por uma coletividade? Eu quero fazer um estudo ou eu quero fazer uma consulta? Então, para cada cenário, a gente vai ter ferramentas que são mais adequadas ou não, né? Antes que vocês perguntem, não existe padrão ouro de avaliação do consumo alimentar. Para cada situação, a gente vai ter uma técnica que é mais adequada do que outra. As técnicas elas podem ser prospectivas, elas podem ser retrospectivas, ou seja, avaliar aquilo que o paciente já consumiu ou consumiu nos últimos dias, ou elas podem ser do consumo atual do paciente. Então, eu posso pedir para ele registrar tudo aquilo que ele está consumindo ao longo de um determinado período de tempo. Bom, independente da técnica, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor das técnicas, o objetivo da minha investigação também é importante. Eu preciso pensar no público, se é um indivíduo, se é uma coletividade, mas eu também preciso pensar o porquê que eu estou fazendo isso. Por que eu estou querendo investigar o consumo alimentar de alguém? Vamos trazer de novo para um ambiente de consultório. Eu posso investigar o consumo alimentar de um paciente porque eu quero, por exemplo, avaliar se a dieta que eu prescrevi está sendo cumprida ou não. Pode ser uma avaliação do consumo alimentar numa segunda consulta, numa terceira consulta. Aí você vai me falar assim, Sérgio, então na verdade você está desconfiando do seu paciente, você está desconfiando que ele não fez a dieta do jeito que você prescreveu? É exatamente isso. Estou desconfiando. Eu vou lá, prescrevo, por exemplo, para a Karina, vou lá, prescrevo para a Karina uma dieta bonitinha, certinha e tal. E aí ela vai lá para a casa da avó dela e faz a festa no Dia das Mães, consumindo um monte de besteira que a mãe dela comprou para a avó. Eu quero, na segunda-feira, saber se ela cumpriu direito à dieta, mesmo sendo uma época festiva ou não. E o consumo alimentar, ele impacta muito no estado nutricional. Aquilo que a gente consome vai repercutir naquilo que a gente é, seja agora ou daqui a algum tempo. Inevitavelmente, aquilo que a gente consome vai gerar uma repercussão sobre o nosso estado nutricional. Você pode ter o maior gasto energético possível, mas se você tiver um consumo alimentar superior a essa necessidade, você vai apresentar um ganho de peso na forma de massa gorda. A Fabíola está treinando muito, treinando muito, treinando muito, 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 muito. Mas se ela estiver apresentando um consumo alimentar superior ao que ela está apresentando de gasto, ela vai ganhar massa gorda. Ou pode ser o contrário, pode ser que ela esteja treinando absurdamente e tendo um consumo baixo. E aí ela vai apresentar uma perda de massa gorda. Então, quando eu estou investigando um paciente, eu quero investigar tudo, quero saber tudo da vida do paciente. Aliás, essa é uma questão bem importante para a gente. O paciente ele precisa confiar em você. Ele precisa ter certeza, ele precisa ter confiança naquilo que você está fazendo. Por que isso? Porque você vai precisar entrar na vida do paciente. Você vai precisar perguntar, por exemplo, sobre onde ele faz as refeições, como que ele faz as refeições, quem é que prepara essas refeições. Você quer saber, por exemplo, que horas que ele acorda, que horas que ele vai dormir, como que ele vai trabalhar, com o que ele trabalha, quais são as atividades que ele tem no final de semana, se ele faz o uso de bebida alcoólica, se ele faz o uso de drogas ilícitas. Você quer saber de tudo da vida do paciente para, baseado nessas informações, conseguir propor a melhor maneira possível para que ele mude seu estilo de vida, mude os seus determinantes de saúde. E quando a gente pensa em consumo alimentar, o que a gente faz de consumo alimentar é resultado de muitos fatores.
Por exemplo, vamos lá, Paulo, o que que você comeu hoje no café da manhã? Eu ia escrever, mas eu vou falar. Pode Pode ser? falar ou escrever, tudo bem. 3 ovos, um pedaço de manga, um pedaço de mamão e café preto, puro, sem açúcar. Então, 3 ovos, mamão, o que mais? Que eu não- O áudio estava baixo aqui. Mamão, manga, mamão, manga, café Sim, preto, sem açúcar. Aí no ovo eu uso chia e dos 3 ovos eu excluo uma gema e como só 2. 2 gemas e 3 claras. Tá. Bom, eu perguntei para a Paula, ela me contou aqui como que foi o seu consumo alimentar. Eu fiz uma pergunta de maneira muito informal, não usei nenhuma técnica de investigação do consumo alimentar. Eu só simplesmente perguntei, Paulo, o que que você consumiu no café da manhã? Talvez ela nem tivesse feito café da manhã, mas de fato, eu perguntei para a Paula porque eu sabia que a Paula provavelmente não ia ter muita insegurança de falar isso, tá? Mas para algumas pessoas provavelmente quando ouviram eu perguntar para a Paula o que que ela ia consumir, provavelmente se perguntaram: caraca, será que o Sérgio vai me perguntar o que que eu consumi no café da manhã hoje? Será que eu vou falar para ele que eu comi um resto de pizza que sobrou da noite anterior, que a gente pediu pizza e aí sobrou, eu comi uma fatia de pizza de manhã? Ou seja, provavelmente passou na cabeça de um monte de gente aí uma certa insegurança e uma sensação de que seria avaliado pelas suas respostas. Podem ter certeza que o paciente se sente exatamente assim. Você se sentiu assim, Paulo? Me senti, mas eu não tenho problema em falar, porque assim, no geral eu consumo, eu faço, né, meu consumo ele é regrado. Sim. Então, da mesma forma que a gente conversou sobre as medidas antropométricas, sobre tocar no paciente, talvez isso gerar um certo constrangimento, a gente precisa pensar também que o paciente que vai ter o seu consumo alimentar questionado, ele pode ter também toda essa insegurança e essa sensação de estou sendo avaliado. Então, quando eu for realizar a avaliação do consumo alimentar, eu preciso ter muita sensibilidade, porque aquilo que o paciente está me relatando pode ser exatamente aquilo que ele fez, ou não, pode ser aquilo que ele acha que é o adequado. Se eu tivesse feito a pergunta para a Paula de uma outra forma, como por exemplo, o que você gostaria de ter consumido pela manhã? Talvez a resposta não fosse essa. Talvez ela me falaria outra coisa. O que que você gostaria de ter consumido hoje pela manhã, Paula? Ai, talvez um pão integral, nem pão francês, mas um pão integral com queijinho derretido, aquele que a gente faz na sanduicheira, um cafezinho. Acho que seria mais ou menos isso. O ovo também acho que eu manteria, mas só acrescentaria aí com queijo. Ah, então, isso é o que a Paula está pensando. Mas se eu perguntasse para outra pessoa, por exemplo, a Juliana, se eu perguntasse para a Juliana, Juliana, o que que você gostaria de ter consumido hoje? Talvez a Juliana chegasse para mim e falasse assim: ah, Sérgio, eu gostaria de comer pela manhã bolo, eu gostaria de ter comido pão de queijo, eu gostaria de ter consumido, não sei. Fala aí, Juliana. Talvez não tenha sido esse consumo. Tem. Professor, eu nem pensei no bolo, nem pensei no pão de queijo. Agora deu até vontade, mas eu não pensei na hora. Talvez você tenha pensado aí agora que eu comecei a abrir esse leque de opções,
Você tenha pensado em pão doce, em, não sei, em rosquinha lamego, alguma coisa assim. Na aula de hoje você provavelmente, Paloma, vai ter vontade de comer um monte de coisa assim, porque a gente vai conversar sobre alimentos a maior parte do tempo, né? Engraçado, né, que o hábito da gente, não sei se pode ser meu hábito, não me fez nem pensar nas besteiras, assim, em geral, mas agora me deu até vontade, mas assim, pô, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, mas na hora eu não pensei, hein? Eu vou mudar a pergunta agora. O que que vocês gostavam de comer no café da manhã quando vocês eram crianças? Putz, agora vai me pegar, hein? Nescau, é, pão, aquele pãozinho bisnaguinha com queijo, presunto. Caraca, Não, comia muita pão besteira com com misturado, mortadela, pão com bolinho mortadela. Ana Maria, misto quente com todinho, cereais coloridos. E por que que vocês não comem isso no café da manhã hoje em dia? Não nos pertence mais, porque não é saudável. A Maristela já se viu logo que come. Isso, os hábitos eles vão se modificando ao longo da vida. Os hábitos eles naturalmente vão se modificando. Um alimento ou outro pode te gerar lembranças maravilhosas, mas também podem te gerar lembranças ruins. Alguém que era obrigado a comer alguma coisa que não gostava? O que que vocês não gostavam de comer, mas eram obrigados a comer? Leite, fígado, couve-flor, alface, beterraba, laranja, laranja. Laranja normalmente eu não ouço o pessoal falar que não gostava de laranja. Mate, alface. Mas vocês consomem isso hoje? Vocês consomem alface, beterraba, cenoura? Por quê? Aprendeu a gostar. Isso é totalmente possível. A gente aprende a gostar e a gente aprende a gostar por dois motivos. Existe uma questão que é social, né? A gente naturalmente vai mudando a percepção do paladar, ou seja, a percepção bioquímica, a percepção química dos componentes a gente vai modificando. A maneira como essa informação é processada no nosso cérebro, ela também vai sendo modificada. E existe uma outra questão, que é a questão dos prazeres que a gente sente ao se alimentar. Uma refeição extremamente equilibrada, muito saudável, talvez não te traga o prazer bioquímico, sensorial que você tem, por exemplo, comendo o achocolatado, ou o pão de queijo, o pão doce, que seja, né? Mas talvez te traga um prazer que é de uma outra ordem, que é de uma ordem comportamental, que é o estou me sentindo bem por ter feito algo que é bom para a minha saúde. Algumas pessoas utilizam isso como recompensa por uma alimentação que não era tão saborosa, mas é uma alimentação que gerou essa resposta de estou comendo algo saudável.
Então, a Marcela está contando aqui que odiava couve e brócolis e descobri que era por causa da textura, e que a mãe cozinhava muito e ela prefere crocante. Isso é uma outra questão também importante, a maneira como a gente vai experimentando as coisas, a maneira como a gente vai descobrindo os alimentos e as combinações. Algumas bebidas, alguns molhos, eles só começam a ser apreciados quando a gente é um pouco mais velho. Isso depende muito de como a gente está sendo exposto a esse alimento. Por exemplo, eu adoro queijos. Eu adoro queijos, queijos de uma maneira geral, dos mais diversos. Então, desde queijos saudáveis até queijos que não são saudáveis, né? Então, faz parte do meu hábito alimentar consumir uma grande quantidade de queijo. Eu não estou colocando nenhum valor nutricional na minha fala, tá? Eu só estou colocando algo que faz parte de um hábito normal meu, que foi desenvolvido ao longo do tempo, né? Alguns queijos que eu gosto hoje, eu não gostava antigamente. Por exemplo, o brie era um queijo que na minha infância eu não gostava muito de brie, não curtia muito, né? O gorgonzola eu comia, mas achava meio mais ou menos, né? Já o meu filho, ele come esses queijos e desde muito novo ele gosta desses queijos. Então, se você perguntar para o meu filho qual é a pizza que ele mais gosta, ele vai falar que é a pizza de três queijos, com gorgonzola ali, com bastante gorgonzola. Então, depende muito de como a gente vai sendo apresentado a esse alimento, da maneira como a gente é criado, as experiências que a gente tem com a alimentação. Se você, por exemplo, recebe recebe dos seus pais, se você vê aquela mãe falando assim, ó, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, já com alguns alimentos que vocês citaram. Vamos supor que a Kathleen falou aqui que a Kathleen não gosta de beterraba. Não gostava e continua não gostando até hoje, né? A Kathleen, vamos supor que ela pega. Kathleen, você é a mãe? Aí a Kathleen pega a beterraba, aí ela fala, ela pensa assim, ela sabe que a beterraba tem características positivas nutricionalmente falando e tal. Aí ela pega a beterraba, faz a beterraba em casa, aí chega para o seu filho ou filha, não sei, né? E aí ela pega a beterraba e fala assim: Não, minha filha, come aqui essa beterraba. Aí faz aquela cara, tipo, não, come essa beterraba aí, vai. Isso faz com que a criança perceba a cara da mãe e fale assim: opa, peraí, a minha mãe está comendo essa beterraba forçada, ela não está fazendo cara de que é bom, mas ela quer que eu goste. É muito provável que a filha da Kathleen não goste de beterraba. Ah, Sérgio, mas tem características genéticas envolvidas? Tem. Mas existe também as questões comportamentais e como que esse alimento foi apresentado. O Eduardo está falando aqui da cerveja. Provavelmente a primeira vez que vocês consumiram cerveja, vocês acharam uma bebida amarga e muito ruim. Isso aí. Tá. E hoje, vocês talvez consumam cerveja e consigam até identificar quais são mais saborosas, qual é mais, qual que tem mais sabor amargo, qual. Vocês talvez consigam fazer avaliações de cervejas diferentes e identificar qual que é mais agradável ou não. Isso está relacionado com a exposição ao alimento, mas também com todos os outros fatores associados que fazem a gente escolher um alimento e não o outro. Tá? A Marcela está falando que gostava muito de cerveja, passou uns 2 anos sem beber. Hoje ela não gosta mais, ela acha amarga, né? Então, a repetição do consumo faz com que você tenha mais sensibilidade às diferenças, às diferentes nuances do sabor. Então, um indivíduo que consome cerveja há muito tempo, ele consegue identificar com mais facilidade as pequenas variações de sabor amargo ou de características de ser Pilsen, ser Bock ou qualquer outro tipo, né? Tá? Sim, por exemplo, o tempo em que essa
o tempo que essa bebida está estocada, e aí daí surgem não só os apreciadores, mas também os avaliadores das bebidas e alimentos, né? Lá em Técnica Dietética 2, eu não sei se vocês já fizeram ou vão fazer, tem uma parte da disciplina que é só sobre avaliação avaliação não, análise sensorial. E lá vocês vão observar que tem uma série de estratégias, uma série de técnicas para a gente fazer análise sensorial de um alimento. Tem algumas pessoas que são tão experientes no consumo que elas conseguem identificar, por exemplo, se uma bebida ela foi destilada, desculpa, se uma bebida é destilada, se ela foi filtrada uma vez ou se ela foi filtrada mais vezes. Tem pessoas que conseguem perceber, por exemplo, em café, a maneira como ele foi preparado só consumindo o café em si, sabendo se foi um café feito em cafeteira italiana, cafeteira elétrica ou pelo coador. Então, se o coador é de pano, é de papel, tem gente que consegue identificar essas mudanças, essas mínimas variações e outros não. Isso tem relação com a experiência do consumo, e a experiência do consumo normalmente está associado com um maior desejo de consumir aquele produto, aquele alimento. A gente, nossa sociedade, utiliza muitos alimentos como forma de entretenimento e como uma forma de prazer e uma forma de cura das dores, né? A gente utiliza alimento como prazer o tempo todo. Ontem foi o Dia das Mães. Provavelmente, aqueles que convivem com as mães ou aqueles que são mães consumiram algum alimento característico, algum alimento diferente em função de ser Dia das Mães. Mas se ela já está colocando ali chocolate, pavê, por que isso? Porque a nossa sociedade, aí eu falo nossa sociedade, principalmente nós como brasileiros, relacionamos muito alimento com festividade, né? Se você pensar em qualquer época do ano, qualquer tipo de festividade, você tem um alimento característico para essa época. Desde aniversário, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Você pensa lá no Dia dos Namorados, aí você tem aquela imagem mental do homem chegando com um buquê de flores e uma caixa de chocolate. Então, até mesmo datas que são menos importantes do que outras datas festivas, a gente acaba associando com algum tipo de alimentação. Se, por exemplo, inclusive a combinação entre elas. A Maristela estava falando de cerveja, Eduardo também. Dificilmente vocês vão consumir, por exemplo, é, alface, tomate, uma salada com peito de frango grelhado, tomando cerveja. Agora, se você me perguntar o que que você normalmente consome quando toma uma cerveja, provavelmente vão ver alimentos mais palatáveis, mais salgados, fritos. Dificilmente você vê alguém chegando num boteco falando assim, não, me vê uma salada de alface e tomate com um pouquinho de vinagre por cima e junto eu quero uma cerveja. Agora é muito mais frequente você ouvir, por exemplo, ver uma porção de qualquer coisa, uma porção de, sei lá, de calabresa, frango a passarinho, não sei. Alguma coisa provavelmente frita e com bastante sódio. Então, essas relações a gente faz o tempo todo, a relação da alimentação com festividade. A gente também faz uma relação da alimentação com sentimentos. Com sentimentos. Tem gente que leu ali a palavra chocolate e provavelmente abriu um sorriso de canto de boca. Tem gente que está ouvindo a gente conversar sobre vários e vários alimentos e está se perguntando: caraca, esse alimento é realmente bom? Ou quando eu perguntei sobre os alimentos da infância, o que que você consumia que te deixava feliz, lotou de respostas ali. Então, provavelmente, isso fez com que vocês lembrassem de algumas sensações prazerosas lá da sua infância. Então, a gente associa muito o alimento a sentimentos. Quando eu perguntei para vocês, por exemplo, sobre alimentos que vocês não gostavam, que vocês eram obrigados, provavelmente isso veio à tona alguns sentimentos negativos. Talvez alguns de vocês ouviam falas como: se não comer tudo vai apanhar, se não comer tudo não vai poder sair para brincar, se não comer tudo não vai poder assistir o desenho que você quer assistir ou qualquer outra coisa similar.
E aí aquele alimento passa a ser um método de punição, ou seja, eu vou ser punido por estar comendo esse alimento. Porque se fosse alguma coisa boa, eu ia poder comer feliz e brincar e correr e fazer o que eu quisesse fazer. Né? Talvez vocês tenham aí algumas histórias tristes aí que queiram compartilhar ou não. Né? Mas provavelmente essa relação entre alimento e castigo aconteceu em algum momento da sua vida. Lá, lá na casa da minha mãe, a minha mãe dava angu pro cachorro. Os cachorros, ela tinha lá os dois cachorros. Aí ela pegava, fazia angu com o resto de carnes e tal. Às vezes colocava até a ração misturada ali e dava pro cachorro. Se você me perguntar se eu quero comer angu hoje, eu como angu. Olho para angu e faço uma associação direta com aquela imagem mental de que angu é comida de cachorro. Angu não é para ser humano, angu é comida de cachorro, mas isso é uma associação que eu indivíduo, fiz, baseado naquilo que aconteceu ao longo de muitos e muitos anos na minha infância. Então, essa associação mental, ela é muito direta para mim. Então, dificilmente você vai me ver comendo angu. Então, essas diversas associações que a gente faz ao longo da vida, algumas delas ficam persistentes e seguem para o resto da nossa vida. Existe essa relação também do alimento como algo para tratar dor. Então, tem gente aí que provavelmente ficava com dor de barriga, a mãe vinha com um chá de boldo, aquela bebida extremamente amarga, e para ficar melhor não colocava nada de açúcar. E aí, esse alimento provavelmente ele é rejeitado por você hoje. Bom, voltando. O alimento ele está associado também na nossa sociedade como o tratamento das dores e angústias. Vamos pensar o seguinte: você está vendo aquele filme de comédia romântica e a mocinha ela se separa. Tem lá o casal principal, ele se separa. Ela não tem jeito. No filme vai acontecer exatamente isso. Ela vai para casa, chora, bota um moletom todo largado, tá? E aí ela abre um quadro de compulsão alimentar. Ela come um pote de sorvete, ela come uma pizza inteira sozinha, chorando e comendo. Enquanto o homem nessa série, ele vai para o bar e fica totalmente embriagado. Minha namorada ela é maluca, cara. Não bate bem, não. Então, ele vai para o bar e fica embriagado. Isso vocês veem repetidamente em diversas e diversas séries e filmes, e talvez até mesmo vocês já tenham repetido esse tipo de ação. Esse tipo de comportamento, provavelmente alguns de vocês já fizeram isso. Talvez o Eduardo, quando tomou um pé na bunda, foi para o bar e bebeu para caramba. Aí chamou o Cleiton foi lá com ele, ficaram os dois bebendo para caramba, ou é, a Juliana aí, se ela largar o fumante, pô, vai largar o fumante vai cair na bebida. Tá? Então, essa relação entre o alimento como uma fonte de prazer ou como uma fonte de tratamento para alguma coisa, né, ela existe na nossa sociedade e ela é muito forte. Essa relação ela é muito forte. Tem gente que está chateado, mas às vezes você vê isso em piadas. Estava vendo outro de um stand-up comedy, o cara falando assim: você quer resolver o problema da sua companheira, ela tá puta contigo, oferece um chocolate para ela que ela vai ficar mais calma. Então, ele está tratando a tristeza, a raiva, talvez, da companheira dele, dando chocolate. E muitas das vezes, sem perceber, a gente ensina isso
aos nossos filhos e às crianças, já desde muito cedo, até mesmo com o aleitamento materno. Talvez você já tenha observado algumas mães fazendo o seguinte: a criança está chorando. E às vezes o homem participa ativamente desse processo. O bebê está chorando, e aí o homem chega para a mulher e fala assim: pô, meu amor, dá o peito para essa criança, a criança está chorando. Às vezes ela está chorando por qualquer outro motivo, pode ser a fralda que esteja incomodando, pode ser porque ela quer afeto, pode ser por N motivos, o dente pode estar doendo, mas aí a mulher vai lá, influenciada pelo homem, pega a, a criança, vai lá e coloca no peito. E aí essas primeiras apresentações ensinam para a criança que o sofrimento, essa angústia, ela pode ser tratada com alimentação. E aí pode começar já desde a relação com a amamentação. A criança foi lá, caiu no chão, se machucou, pequenininha, bebezinho, um ano e pouco, 2 anos de idade. Aí a mãe vai lá, pega essa criança, vai lá, coloca no peito. Calma, meu filho, tá tudo bem. Vai lá e dá o peito para a criança mamar. Então, ela está associando que uma dor física ou uma dor sentimental pode ser tratada com o alimento. Eu não estou falando que a mãe deve ignorar o sofrimento infantil, mas eu estou falando que a maneira como os pais vão ensinar essa criança a lidar com aquela dor e sofrimento pode gerar uma repercussão para a vida dela. Então, se você ensina para aquela criança que toda vez que ela sentir dor, seja física ou emocional, ela se alimentar e isso vai ajudar a tratar a dor, ela vai buscar isso provavelmente ao longo da sua vida, ela vai repetir esse tipo de atitude. Então, você vai encontrar um adolescente que, por exemplo, sofre bullying na escola, ou seja, ele está sofrendo com, por causa dos outros, e aí o que, que ele faz? Come para tentar se sentir melhor, para tentar tratar aquela dor através da alimentação. Então, o que eu quero dizer aqui é que muitos fatores vão influenciar o que faz você escolher um alimento ou outro naquele momento. Talvez, se a Paula estivesse, por exemplo, num término de relacionamento, talvez o café da manhã dela não fosse assim. Talvez ela não tivesse nem tomado café da manhã. Talvez ela tivesse saído, feito N coisas ao longo da noite, se embebedasse e acordasse já na hora do almoço, então nem tomasse café da manhã. Então, aquilo que acontece na sua vida e a maneira como você lida com seus problemas e com os momentos de felicidade, com os momentos de lazer, isso vai gerar alguma repercussão sobre a sua alimentação. Então, não, por mais que você observe aquele sujeito que tem um pessoal de academia que come peito de frango e batata doce praticamente o dia todo. Ovo cozido, peito de frango, batata doce. O sujeito passa o dia todo comendo isso porque ele acredita que essa é a alimentação ideal para que ele ganhe o máximo de massa muscular possível. Mesmo esse indivíduo, em algum momento, o hábito alimentar dele vai mudar em função de fatores externos. Por exemplo, se chegar o aniversário dele, talvez ele não faça esse tipo de consumo alimentar. Se chegar, por exemplo, Natal, Ano Novo, ou se ele estiver num local em que não tem a disponibilidade desse alimento, ele vai buscar algum outro alimento. Então, a gente já começa a entrar, inclusive, nos fatores que são externos a nós, que influenciam a alimentação. Vamos supor que você mora em Niterói e Niterói está com lockdown, ou seja, lockdown, desculpa, não é outra coisa. Então, está lá com lockdown, nenhum estabelecimento está aberto. Aí a pessoa pensa assim, pô, mas eu tinha o hábito de toda noite pedir comida do restaurante da esquina. E agora o restaurante está fechado, não está nem mais fazendo entrega de quentinha. O hábito alimentar dessa pessoa ela vai ser modificado agora, independente do desejo dela. Então, muitos fatores eles podem influenciar, inclusive fatores externos. Alguns anos atrás, a gente teve a greve dos caminhoneiros, não sei se vocês se lembram. Mas, por exemplo, o café da manhã da Paula não seria possível naquela época, porque você não tinha como comprar ovos, você não tinha como comprar frutas. Então, provavelmente o café da manhã dela naquela época não poderia ser igual ao que foi hoje, porque a gente vivia uma grave crise de abastecimento.
Depois que acabar o período de quarentena, o hábito alimentar de vocês vai mudar. Isso já fica claro quando a gente vê algumas reportagens sobre o quanto que os preços variaram ou o quanto que alguns setores da economia estão ganhando mais dinheiro ou menos dinheiro com a quarentena. Um setor que cresceu foi o setor dos supermercados. Os supermercados cresceram, se não me engano, 3% desde o início da quarentena. Então, esse crescimento está relacionado com as pessoas fazerem mais refeições dentro de casa. Então, as pessoas, a princípio, em geral, estão cozinhando mais. Um indivíduo que, por exemplo, comia todos os dias na rua por causa do seu trabalho, hoje em dia ele está trabalhando de casa e está fazendo todas as suas refeições em casa. Então, o hábito alimentar ele é influenciado por uma diversidade muito ampla de fatores. Desde fatores que não são explícitos, tá? E a bateria está acabando, um segundo. Desde fatores que não são explícitos, como fatores muito sutis relacionados com desejos e anseios desse indivíduo, né? E quando a gente fala do hábito alimentar de um indivíduo, a gente pode extrapolar isso para a população. A população toda mudou o seu hábito alimentar com a quarentena, a população toda muda o seu hábito alimentar, por exemplo, de acordo com a época do ano. Quando começa o inverno, dificilmente você vai tomar um picolé, por exemplo, no inverno. Mas quando chega o verão, isso já faz parte do seu hábito alimentar, pode fazer parte do seu hábito alimentar. Então, muitos fatores, como eu estava dizendo, vão influenciar esse hábito, né? Bom, vamos caminhar para uma outra parte que é importante para a gente, que é o seguinte. As ferramentas, as técnicas para a gente investigar o hábito alimentar, elas podem ser retrospectivas, e como técnicas retrospectivas a gente tem os inquéritos alimentares. Achei que estava digitando, não estou digitando nada. Os inquéritos alimentares. Então, como por exemplo, o R24, recordatório de 24 horas. O recordatório de 24 horas é uma técnica retrospectiva. Você vai perguntar ao paciente sobre as últimas 24 horas ou sobre o dia anterior. Tá? Então, esse é o recordatório de 24 horas. Esse é um exemplo de inquérito. Eu posso fazer outro tipo de inquérito. Eu posso fazer, por exemplo, o QFCA, Questionário de Frequência do Consumo Alimentar. Questionário de Frequência do Consumo Alimentar, como o nome já diz, é um questionário que tem uma janela temporal de cerca de 6 meses, em que você vai perguntar qual é a frequência de consumo de um determinado alimento. Com que frequência você consome queijo, com que frequência você consome leite, com que frequência você consome determinado alimento. Daqui a pouco eu vou explicar cada um deles com mais detalhes, só para a gente ter uma ideia, primeiro, geral dos testes, dos inquéritos, das ferramentas de avaliação alimentar, tá? Do consumo alimentar. Então, questionário de frequência alimentar, você vai perguntar o que o paciente usualmente consumiu nos últimos 6 meses, ou até mesmo no último ano, com questões pré-definidas. Eu não vou perguntar sobre qualquer alimento, vou perguntar sobre alguns alimentos que eu tenho interesse, né? Bom, essas são técnicas que são retrospectivas, tá? Existem técnicas que são técnicas como o registro alimentar de 3 dias. No registro alimentar de 3 dias, você dá um material para o seu paciente, um impresso bonitinho, e ele vai te dizer, ele vai anotar ali tudo aquilo que ele consome
no momento. Então, ele acabou de fazer o café da manhã, ele vai colocar lá 2 gemas, 3 claras, meio mamão papaya, uma manga espada, 200 ml de café preto sem açúcar. Então, ele vai anotar isso para você e ele vai te dar todas essas informações certinhas, com o máximo de detalhes, de acordo com aquilo que ele está fazendo de refeição em cada momento nos últimos 3 dias. Tá? Bom, existem técnicas como, por exemplo, a de pesquisa de orçamentos familiares, da POF. Como é que funcionava a POF? Na POF, um funcionário do IBGE, ele vai até a casa da família, anota tudo aquilo que tem na despensa, todos os alimentos que estão presentes na casa. E ao longo de uma semana ele vai registrando todos os alimentos que são adquiridos naquela residência. Dessa forma, pela diferença do que sobra na despensa depois de uma semana, sabendo o que tinha, o que sobrou, ele sabendo o que entrou, ele sabe o quanto de consumo alimentar foi realizado por aquela família, naquela residência. Então, aqui, nos 2 primeiros, recordatório de 24 horas e no QFCA, eu estou questionando sobre o passado, eu dependo da memória do paciente. Aqui, no registro alimentar de 3 dias e na POF, eu estou questionando, eu não estou questionando o paciente, eu estou anotando, eu estou registrando aquilo que está sendo feito de consumo atual. Perguntas? Perguntas, perguntas. Bom, vamos responder essa. A POF ela é feita não por um questionário, o analista ali do IBGE ele já vai registrando as coisas diretamente no smartphone. E ele não, ele até faz, ele observa. O protocolo correto é ele observar aquilo que tem lá na despensa das pessoas. Ele vai lá na sua cozinha, vê o que tem lá estocado nos armários, na geladeira. Esse é o certo. Bom, vamos seguir. Então, o Eduardo está querendo saber qual é a preferência para utilizar no consultório. Como eu falei anteriormente, não existe um padrão ouro, não existe a melhor técnica, a técnica mais adequada. Mas o que a gente tem são as técnicas que são mais úteis para cada situação. Vamos continuar essa comparação e aí você vai chegar a essa conclusão sozinho. Se você não chegar a essa conclusão sozinho, depois eu explano. Tá? Sérgio, você pode repetir para mim, por favor, que eu me perdi? A POF é o quê? Pesquisa de orçamentos familiares. Você está comparando ela com essa outra, que é FCA? Por enquanto, eu não comecei a comparar, mas é o que eu vou fazer agora. Vou comparar as diferentes técnicas. Vou comparar essas 4 técnicas aqui. Então, vamos lá. Só para ficar bem claro aqui as definições. R24H, recordatório alimentar de 24 horas. Vou realizar esse recordatório com um paciente, notem, com um paciente. Né? Vou questioná-lo sobre as últimas 24 horas em relação à alimentação ou sobre o dia anterior. QFCA, avaliação individual. Tá? Vou avaliar individualmente o paciente sobre alguns alimentos pré-definidos por mim. Tá? Qual é a frequência de consumo desses alimentos ao longo de uma janela temporal, ao longo do tempo. Passado também. Registro alimentar de 3 dias. Vou pedir para ele anotar tudo aquilo que ele consome. No momento, ele fez a refeição, anota ali o que ele consumiu. Tá? Pesquisa de orçamentos familiares.
Pesquisa de orçamentos familiares, ela é uma pesquisa de inventário. Eu vou identificar o quanto que tem de alimentos no domicílio, quanto que foi adquirido e o quanto que sobrou nesse domicílio depois de uma semana. Então, são 4 técnicas diferentes. A primeira e a segunda técnica, a primeira, a segunda e a terceira técnica, são avaliações individuais. Eu vou avaliar o consumo alimentar de um indivíduo. A quarta técnica, a POF, é uma pesquisa de grupos. Eu vou avaliar quanto que foi consumido pelos indivíduos daquela residência. Ou seja, não vou pesquisar, eu não sei se a vovó comeu mais do que o neto ou comeu mais do que o adolescente ou do que o adulto nessa família. Não, eu sei o quanto que aquela família consumiu de alimentos naquele ambiente, naquele domicílio. Eu não sei qual foi o consumo de cada um, mas eu sei qual foi o consumo da família. Você avalia nessa também aí a qualidade dos alimentos? Eu vou avaliar a qualidade do alimento também. Vou avaliar, por exemplo, se foi uma carne embutida, se foi uma carne magra, qual foi o tipo de carne. Vamos lá. Será que nesse registro de 3 dias a pessoa não se alimenta bem melhor só pelo fato de ter anotado que está comendo? Bom, vamos lá. Agora vamos aprofundar cada uma das técnicas. Eu vou utilizar essa pergunta da Manuela para aprofundar sobre o registro alimentar de 3 dias. Qual é o jeito mais correto de fazer o registro alimentar de 3 dias? Tá? O registro alimentar de 3 dias, daqui a pouco eu volto para a POF, Márcia. O registro alimentar de 3 dias, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou dar um impresso para o paciente e vou falar para ele, ó, você vai registrar o consumo alimentar de 3 dias não consecutivos, ou seja, não podem ser dias seguidos, e um desses 3 dias tem que ser um dia de final de semana. Por que isso? Porque o consumo alimentar de um dia influencia no consumo alimentar do dia posterior. Isso está muito bem descrito na literatura. O que você consome num dia vai influenciar o que você consome no outro. Vai influenciar. Ou seja, pode aumentar ou pode reduzir, pode modificar o consumo alimentar do dia posterior. Vamos pensar o seguinte: eu falei aqui que alguém tinha comido pizza à noite, na noite de ontem, e que hoje de manhã tomou no café da manhã pizza ainda. Essa pizza não vai durar para sempre. Provavelmente amanhã pela manhã você já não vai mais comer pizza. Essa pizza ou já acabou ou já está estragada, já está imprópria para o consumo. Então, se eu faço o registro alimentar do domingo, eu não posso fazer o registro alimentar da segunda, porque a alimentação da segunda-feira ela é diferente por causa da influência do dia anterior. E do dia anterior eu já avaliei. Então, se eu faço a investigação do domingo, eu devo fazer a investigação da terça ou da quarta. Se eu fizer, por exemplo, fiz a investigação no domingo, da terça, eu não vou poder fazer da quarta, vou ter que fazer da quinta ou da sexta, porque os dias não podem ser consecutivos. A gente só vai fazer registro alimentar em dias consecutivos quando for, por exemplo, uma semana inteira ou um período de tempo maior. Agora, o registro alimentar mais frequente é o registro alimentar de 3 dias, em que eu vou pegar 3 dias não consecutivos e esses 3 dias eles vão ser avaliados reduzindo ao máximo a interferência de um dia sobre o outro. Qual é o problema do registro alimentar? Eu diria, não vou dizer nem problema, vou dizer que é uma característica. A Manuela está perguntando se o sujeito ele não vai se alimentar melhor porque ele sabe que ele está registrando. O registro alimentar ele pode funcionar, inclusive, como uma ferramenta de educação nutricional. Vou combinar a resposta da Manuela com a resposta do Eduardo. Não. Imagina que você está no seu consultório, Eduardo, e você recebe um homem, um casal, tá? Um casal que está lá na terceira idade. Tá? O senhor tem 70 anos e essa senhora tem 65 anos.
Quem prepara a comida na residência é essa mulher, né? O homem, ele nem pisa na cozinha. Imagina aquele casal lá de antigamente, né? Esse homem nem pisa na cozinha, só pisa na cozinha se for para reclamar de alguma coisa, tá? Então, talvez vocês estejam até imaginando algum avô, avó, algum vizinho aí que vocês conheçam que é assim, tá? E aí, um belo dia, esse senhor desenvolve um problema renal, por exemplo. E aí, ele tem esse problema renal, tem essa insuficiência renal, e o médico fala para ele, ó, do jeito que está, sua saúde não está bem, senhor. Então, eu preciso que você vá ao nutricionista. E aí, ele chega na sua consulta, Eduardo, sendo trazido pela esposa dele, porque ele nem queria ir no nutricionista. Ele está indo porque o médico encaminhou e porque a mulher dele pegou ele pelo braço e levou ele para o consultório, né? Então, a Maristela já se identificou com essa situação aí. Isso é muito comum, vocês vão ver que é muito comum. O homem, normalmente, ele não cuida muito da sua saúde, tá? Não cuida mesmo. E esse é um dos motivos da gente morrer mais cedo, né? Se vocês forem se perguntar aí, quando foi a última vez que você, Rafael ou Cleiton, não sei se tem mais algum homem aí no bate-papo, foram numa consulta médica? Talvez nem no ano passado vocês tenham ido. E se foram, foram porque estavam sendo praticamente obrigados. Aí o Rafael está dizendo que tinha 12 anos. Ou seja, há 2 anos atrás ele foi numa consulta médica, né? Então, o homem, para ir na consulta médica, ele precisa estar, uma consulta de saúde, de uma maneira geral, ele precisa estar mal, o dente precisa estar doendo, alguma coisa tem que estar com uma dor insuportável, alguma coisa tem que estar errada, tá? Agora, se eu fizer a mesma pergunta para as mulheres, quando foi a última vez que vocês foram numa consulta de saúde, provavelmente algumas de vocês foram numa consulta usual na ginecologista, por exemplo, para fazer a coleta do preventivo, ou foram a algum outro profissional de saúde sem ter a mesma urgência ou emergência que motivou um dos homens aí. Então, esse cenário que eu estou criando aqui não é um cenário hipotético, não, é um cenário muito real, tá? Quando vocês estiverem no mercado de trabalho, a maior parte dos seus pacientes serão mulheres, tá? Serão mulheres, na sua grande maioria. Os homens, eles procuram um nutricionista, ou quando eles estão sendo encaminhados, tá? Eles estão com alguma doença, ou por causa de alguma questão relacionada com desempenho físico, que ele quer ganhar mais massa muscular, ele quer correr mais rápido, tem alguma coisa relacionada com desempenho físico. Se vocês. Quando eu era criança, eu não via meu pai nem tomar remédio. Ficava com dor de cabeça, ficava com febre e falava que não queria tomar nada, tá? Esse tipo de pensamento antigo, inclusive, a gente encontra ele no nosso presidente da República, né? A gente consegue ver isso no nosso presidente com algumas falas que ele tem, né? Mas é muito comum mesmo, tá? Bom, então, aí chega esse homem com 70 anos de idade lá no consultório do Eduardo. O que o Eduardo vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: ele vai começar a realizar um recordatório de 24 horas. Está lá, uma das nossas técnicas, avaliação do consumo alimentar individual, pré-egresso, recordatório de 24 horas. Ele começa a fazer o questionamento e aí o Eduardo ele tem a seguinte percepção: o homem não faz ideia do que ele consome. Ele não faz ideia. A maior parte das respostas estão vindo das mulheres, está vindo da esposa dele. Está vindo da esposa dele. Então, o que ele faz? Ele vai utilizar, ele toma a seguinte decisão: vou utilizar o registro alimentar como uma ferramenta de educação nutricional. Por exemplo, quando você questionou lá sobre a quantidade de arroz que o seu João comia, ele falou que não sabia. Ele falou: meu prato vem feito, minha mulher coloca, eu como quanto que ela coloca. Ou seja, ele não faz ideia nem de como é preparado,
quais são os ingredientes, ele não sabe nem direito qual é a quantidade. Então, o que que o Eduardo faz? Vai lá e fala para ele, seu João, tá aqui esse impresso aqui, aí você dá um material bonitinho, um caderninho ali. Aí fala para ele, tudo que o senhor for comer, o senhor vai anotar aqui. E aí, isso vai servir como uma ferramenta de educação nutricional, porque vai fazer com que ele reflita sobre os alimentos. Pode ser que aquilo que a Paloma estava perguntando aconteça. Pode ser que ele chegue lá na hora do almoço e fale assim, ah, eu não vou dizer aqui que eu comi linguiça, eu vou dizer aqui que eu comi peito de frango. Tudo bem, isso é possível. É possível que ele minta para você. É possível que ele omita. Pode ser que ele tenha comido linguiça e peito de frango, e ele só coloca ali no registro peito de frango. Isso pode acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, isso já é um passo importante para ele modificar a sua alimentação, porque ele está tendo consciência daquilo que ele está consumindo e das suas quantidades. Uma outra possibilidade é que ele simplesmente fale, ah, eu não vou comer linguiça hoje, porque eu vou ter que anotar e o doutor lá vai me criticar por causa disso. Lembra aquele medo que eu falei anteriormente, que as pessoas têm de serem avaliadas? Então, pode ser que isso mude o hábito alimentar dele. Então, isso é uma característica do registro alimentar. Ele te traz uma quantidade de informações muito grande, muito precisa, porém, ele vai modificar ou pode modificar o hábito alimentar do paciente e ele pode servir também como uma ferramenta de educação nutricional. Não tem muito como fugir disso. Se eu pedir para que vocês façam um registro alimentar, talvez vocês modifiquem o seu hábito alimentar. Por exemplo, a Juliana que estava ali. A Juliana, cara de pau, ela não vai mudar nada, não. Mas talvez, tá? Talvez o Cleiton fale assim: ah, eu não vou colocar aqui que no café da manhã eu comi resto de pizza da noite anterior. Não vou falar isso. Pô, o Sérgio vai analisar o meu registro alimentar. Eu vou colocar aqui que foi um café da manhã igual o da Paula: claras de ovos, manga, frutas e por aí vai. Tá? Então, é, essa ferramenta ela é uma ferramenta importante, ela é uma ferramenta muito útil, ela te traz muita informação, porém ela influencia aquilo que foi consumido. Ou porque o paciente não vai registrar, ou porque o paciente simplesmente não vai consumir de verdade aquilo que ele consome. Mas é interessante porque faz ele notar sobre alimentos que normalmente o paciente não relata, como por exemplo, balas, doces. Às vezes a pessoa, quando está lembrando daquilo que consumiu no dia anterior, simplesmente não lembra. Esquece de colocar que consumiu, por exemplo, um bombom, por exemplo, à tarde, ou consumiu balas ou coisa do tipo. Quando ele está fazendo o registro, tem maior chance dele lembrar. Né? As ferramentas de registro alimentar são várias. Tá? Você pode fazer o impresso, tem gente que utiliza o registro fotográfico, pede para o paciente tirar foto com o celular de tudo aquilo que ele consumiu, tudo aquilo que ele vai consumir. Senta para comer, tira a foto. Tem gente que faz isso porque posta nas redes sociais, mas aqui a gente está utilizando isso como uma ferramenta de investigação do consumo alimentar. Né? Bom, isso é o registro alimentar de 3 dias. Então, registro alimentar de 3 dias não consecutivos. Tá? Dúvidas sobre o registro alimentar? Vamos lá, a Juliana tem uma pergunta aqui. Não, nem é a pergunta. Então, o registro alimentar, você precisa pedir que o paciente anote tudo: horário, qual é o alimento e a quantidade desse alimento. Se possível, em medidas caseiras. Né? Então, se ele chegar e falar assim, eu comia uma colher de arroz. Uma colher de arroz, qual o tamanho dessa colher? Essa é uma observação bem importante. As medidas caseiras são fundamentais para que a gente consiga ter um bom diálogo com o nosso paciente. Se ele está falando, por exemplo, eu comi uma colher de arroz. Aí ele pensa, uma colher de arroz, qual o tamanho dessa colher? Uma colher de arroz depende do tipo de colher que ele está falando. Agora, se ele está falando uma colher de servir,
Uma colher de servir padrão tem 60 gramas de capacidade, uma colher de sopa tem 20. Então, dependendo do tipo de colher, isso vai impactar muito no consumo alimentar. Então, eu preciso explicar para o paciente que eu quero o máximo de detalhes. Tem alguns nutricionistas, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui no Google. Mesa com utensílios, nutricionista. Tem gente que no seu consultório coloca a mesa. Pô, não estou vendo nenhuma foto aqui na internet. Tem gente que faz o seguinte, eu vi um consultório que eu achei bem interessante, tá? Que é o seguinte, pega a mesa do consultório, tá? Sabe aquelas mesas com tampo de vidro, coloca um tampo um pouco mais alto e embaixo, ou faz um quadro com todos os principais talheres, todos os principais utensílios utilizados para porcionar comida na cozinha. Então tem lá colher de sopa, colher de mesa, colher de chá, colher de café, todos os tipos de colheres, todos os tipos de garfos, todas as conchas com madeiras, por aí vai. Para quê? Para conseguir traduzir a informação do paciente, para o paciente olhar e falar, não, a colher que eu uso lá em casa é essa. Para vocês terem uma ideia, a maior parte das pessoas chama colher de sopa. Vou compartilhar minha tela aqui. Chama aqui, ó. Chama essa colher aqui, ó. Tá vendo essa colher aqui, ó? Chama essa colher de sopa. Mas, na verdade, isso não é uma colher de sopa. Isso é uma colher... Aqui, ó. Essas colheres aqui, ó, são colheres de mesa. Essa é uma colher de mesa. A colher de sopa... Aqui, ó. A colher de sopa, ela é maior do que a colher de sobremesa e maior do que a colher de mesa. Essa colher aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Colher de mesa. Quando você compra aquele kit lá na Tramontina, aquele kit lá da Casa e Vídeo, aquela colher de cabo azul que vem, vou botar aqui, ó. Aquele kitzinho que vem lá você compra lá na Casa e Vídeo, daqueles talheres coloridos, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. O nome dessa colher é colher de mesa. Tá? Vou compartilhar aqui a outra guia que eu abri. Aqui, ó, essa colher aqui, ó, é colher de mesa. Ela tem uma capacidade menor do que a colher de sopa, tá? Maior do que a colher de sobremesa. Né? E normalmente os pacientes chamam essa colher de sopa, só que ela não é uma colher de sopa. Tá? Então, atenção a isso. Por isso que é interessante ter ou o registro fotográfico, ali as fotos dos utensílios, ou então os próprios utensílios mesmo. Vai lá, compra uma colher, uma concha sobre cada um desses utensílios para o paciente poder visualizar isso daí e te ajudar a analisar o consumo alimentar. Bom, verdade, esqueci da Estela. Não sei do que você está falando, não, Renata. Bom, então, esse é o registro alimentar de 24, esse é o registro alimentar de 3 dias. São 3 dias não consecutivos, um dia de final de semana e outros 2 dias durante a semana. Né? E nessa ferramenta do registro alimentar, a gente tem muita informação com muita qualidade, porque vem
vem os dados brutos. Então, por exemplo, o sujeito tomou iogurte, ele coloca lá, iogurte da marca tal, quantidade tal. Então, você não precisa imaginar qual é o iogurte, não, ele está colocando ali qual é a marca do iogurte, qual é a quantidade exata que ele consumiu, né? Isso nos traz bastante informação. Isso é interessante. Só que isso é um problema também, porque dá muito trabalho para analisar o registro alimentar, porque são muitos dias, né? E esses registros normalmente vêm com uma quantidade de informação muito grande. Dúvidas sobre o registro? Então vamos lá. Registro alimentar foi. Vamos lá. Recordatório de 24 horas. O recordatório de 24 horas, eu vou depender da memória do paciente. Vamos supor que esse idoso de 70 anos, que são 3 dias não consecutivos. Tá? Então, são 3 dias que não podem ser seguidos, sendo um final de semana. Um dia de final de semana e outros 2 dias. Vamos supor que esse idoso, ele está indo sozinho, sem a companheira dele. E ele já está apresentando um quadro inicial de Alzheimer. O recordatório de 24 horas é um problema para esse paciente, porque o recordatório de 24 horas depende da memória do paciente. Ele funciona da seguinte maneira: eu vou questionar o paciente sobre as últimas 24 horas ou sobre o dia anterior. Aí você vai perguntar assim, Sérgio, por exemplo, se eu fizer a consulta agora com o paciente, o dia anterior é um domingo. Sim, o dia anterior é um domingo. Isso pode ser um problema, né? Por quê? Eu falo pode ser porque o hábito alimentar no domingo pode ser muito diferente dos demais dias da semana, né? Qual é a maneira correta de fazer? Você tem essas duas estratégias. Ou você vai perguntando qual foi o último alimento que você consumiu antes dessa consulta. Antes de vir para cá, o senhor consumiu algum alimento? Qual foi o último alimento que o senhor consumiu? E aí, notem que eu não estou falando que foi o café da manhã, pode ter sido um lanche. A maneira como eu vou perguntar é importantíssima, porque eu não quero influenciar o meu paciente. Eu não quero dizer para ele, ó, seu João, o senhor comeu pão pela manhã? O senhor comeu pão francês no café da manhã? Seu João, o senhor tomou café preto com açúcar pela manhã, no café da manhã? Eu não vou fazer esse tipo de questionamento, porque eu estou induzindo o paciente. E você também não pode expressar nada. Você faz a pergunta para o paciente, aí você está lá. Pergunta para o paciente, qual foi o último alimento que o senhor consumiu antes de vir para a consulta? Aí o seu João vai lá e fala, comi uma dúzia de bananas. O que o senhor faz? Cara de paisagem. Não faz aquela cara tipo, caraca, comeu 12 bananas. Não. O que você vai perguntar? Qual foi o tipo de banana que o senhor consumiu? Banana. Aí ele vai falar, não, foi um bananas prata. Aí você anota ali, ó, 12 bananas prata. O senhor consumiu mais alguma coisa junto com essas bananas? Cara de paisagem. Aí ele fala, não, não consumi nada. O senhor bebeu alguma coisa enquanto consumia essas bananas? Fala, ah, bebi. Aí você vai perguntar, o que o senhor consumiu de bebida? Ah, não, não consumi nenhuma bebida alcoólica. Aí você volta e faz novamente a pergunta. O senhor consumiu algum líquido durante a bebida, durante o consumo dessas bananas? Aí ele vai falar, não, consumi 2 copos de água. Lá, você anota. Tá? Sempre cara de paisagem. Se for necessário, você repete a pergunta, mas a pergunta, anota, continua sendo uma pergunta aberta. Quando ele falou, eu não consumi bebida alcoólica, porque ele entendeu bebida como cerveja, vodka, uísque, alguma coisa assim, como bebidas alcoólicas. E eu estava perguntando sobre bebidas em geral. Refiz a minha pergunta, só que na hora que eu refaço a pergunta, eu vou refazer a pergunta de maneira aberta. Se eu consumiu algum líquido, eu não vou influenciá-lo dizendo, se eu consumiu água, se eu consumiu refrigerante, se eu consumiu... Não. Vou manter sempre as perguntas abertas. Tá? Sempre abertas. Nunca perguntas fechadas. Perguntas fechadas são aquelas que o paciente vai dizer sim ou não. Eu vou fazer perguntas fechadas em outros momentos. Como, por exemplo, o senhor sente alguma dor
Aí a resposta é sim ou não, mas na hora do recordatório de 24 horas, as perguntas elas são abertas. Não? Bom, outra forma de perguntar é perguntar sobre o dia anterior. Senhor João, no dia de ontem, qual foi o primeiro alimento que o senhor consumiu no dia? Aí eu falo, meu filho, eu tomei o café da manhã. Aí você segue as perguntas. Como foi esse café da manhã? Aí ele vai falando. Conforme ele for falando, você vai anotando, fazendo cara de paisagem, perguntando sobre as medidas caseiras. Se o senhor João for um cara esperto, se ele for esperto, ele vai perceber o seu padrão de questionamento. Por exemplo, quando você perguntar, ele vai falar, eu tomei café com leite. É isso. Você vai perguntar, quanto de café com leite? Aí quando ele perguntar pão, quando ele falar pão, comi pão. Aí você vai perguntar, qual o tipo de pão? Qual foi a quantidade de pão? Colocou algum outro alimento junto, dentro desse pão, junto com esse pão? Se ele for esperto, ele já vai perceber, ele está querendo saber tudo que eu como, as quantidades que eu como e os detalhes. Então, quando chegar, por exemplo, lá na colação, ele vai falar, ó, comi 12 bananas pratas e consumi 3 copos médios de água. Tem gente que tem uma capacidade intelectual, cognitiva maior e vai perceber a maneira como a gente está querendo obter essa informação e já vai começar a falar já de maneira muito mais destrinchada. Né? Por exemplo, a Paula, quando eu perguntei sobre o café da manhã, ela já descreveu esses 3 ovos, falando que eram 2 gemas e 3 claras. Né? Então, eu não continuei fazendo as perguntas, mas eu poderia ter continuado perguntando, por exemplo, qual era o tipo de mamão, qual era a quantidade desse mamão. Poderia ter perguntado se houve mais algum tipo de consumo alimentar, mais alguma bebida ou algo junto com esse café da manhã. Depois que o paciente relatar toda uma refeição, você vai passar para a próxima refeição, mas você não vai perguntar, seu João, e no lanche pela manhã, o que o senhor consumiu? Não, eu vou perguntar, depois dessa refeição, o que o senhor consumiu? Porque dessa forma eu não estou induzindo ele a acreditar que ele precisava fazer um lanche pela manhã, que é a colação. Eu não estou dizendo para ele nem que precisava ser o almoço, estou dizendo qual foi o próximo alimento que o senhor consumiu. Quando eu faço a questão dessa forma, eu estou incluindo na cabeça de alguns pacientes alimentos que não estão em refeições. Por exemplo, vamos supor que entre o café da manhã e a colação, ele chegou no trabalho dele e ficou comendo biscoito ali. Comendo biscoito ali, comendo biscoito creme cracker e tomando cafezinho. Ele vai falar, eu não faço lanche pela manhã, mas eu passo a manhã toda comendo biscoito creme cracker e tomando cafezinho. Aí você pensa assim, ó, próxima pergunta, qual é a próxima pergunta que eu vou fazer? E aí, turma, o que eu vou perguntar para o seu João? Eu vou perguntar, calma, Márcia, antes de chegar no almoço, eu vou perguntar qual é o tipo de biscoito, como a Paloma falou, qual é a quantidade, eu não vou nem falar a unidade, não vou falar se são pacotes, se são unidades, eu vou falar quanto de biscoito o senhor consumiu. Vou perguntar mais informações sobre a bebida, qual é o tipo de bebida, se ela está adoçada ou não, né? Qual é a quantidade que ele consumiu. E vou perguntar se tem alguma outra combinação. Como esse biscoito foi consumido? Foi um biscoito que foi consumido puro? Se ele colocou alguma outra coisa, alguma pasta, algum queijo, requeijão ou alguma coisa, manteiga nesse biscoito? Lembrando que as minhas perguntas vão ser abertas. Eu não vou perguntar para ele, o senhor consumiu esse biscoito creme cracker com manteiga? Não. Eu vou perguntar se o senhor consumiu esse biscoito com alguma coisa, com algum outro alimento. Notaram o detalhe do questionamento? A gente fica muito tendencioso a induzir. Qual é o problema de você ficar induzindo? Vai chegar um momento em que você vai olhar todos os seus pacientes terem um hábito alimentar muito parecido. Mas isso não é verdade. O que é verdade é que você está induzindo todo mundo a ter um hábito alimentar similar.
Vamos lá, perguntas. Isso, eu preciso deixar o mais aberto possível, porque o nosso país é um país literalmente continental. A gente tem hábitos alimentares ao longo do nosso país que é muito diverso. Tem gente que vai chegar para você e vai falar: ah, pela manhã eu comi aipim, comi aipim cozido. Com o quê? Com manteiga de garrafa. Notem, não tem nada a ver com o café da manhã da Paula e não tem nada a ver com a maior parte dos cafés da manhã que a gente vê por aqui. O Leiton está falando ali, café da manhã do Eduardo, 2 scoops de whey protein, 4 de maltodestrina, tá? Creatina. Eu preciso ter a mente aberta também para aquilo que não é alimento, mas que possui valor nutricional. Suplementos alimentares, medicamentos. Paloma, o hábito alimentar ele é individual. Não é usual, mas existe. Existe. Atendi um paciente que comia pão com banana. Pegava a banana, colocava dentro do pão e comia. Hábito alimentar. Então, o que você vai fazer? Cara de paisagem. O sujeito chega para você e fala assim, ó, eu como 12 bananas. Pego o pão, coloco a banana, amasso as bananas, faço um creme de banana e coloco em 4 pães e como o pão com creme de banana. O que você faz? Cara de paisagem anota. E anota como que ele faz esse creme. Se esse creme é só banana, se vem com açúcar, com leite em pó, com mais alguma outra coisa. E cara de paisagem. Problemas do recordatório de 24 horas. Eu dependo da memória, isso é a principal questão. O outro problema, um recordatório alimentar de 24 horas muito bem feito demora tempo, consome tempo. Principalmente daquele paciente que tem mais dificuldade de se comunicar, mais dificuldade de entender, mais dificuldade de perceber a qualidade da informação que a gente está tentando levantar. Depende da honestidade. Natália, isso é praticamente todos os métodos dependem da honestidade do paciente. Só tem um método que não depende, que é a avaliação direta. Tá? Ou seja, eu vou lá, né, nesse estudo que eu fiz lá no Exército. A gente olhava o prato de cada um deles, cada um dos soldados. Tá? Eu não estava sozinho, eu tinha uma equipe comigo. Olhava o prato e via o quanto que eles estavam colocando de comida no prato e depois olhava o quanto que tinha sobrado de comida no prato. Depende da honestidade? Depende. Depende. Aí, o sujeito podia jogar comida fora, mas se ele jogasse comida fora, alguém ia plotar, ele ia ser denunciado, entendeu? Então, é, tinha revista de armário, essas coisas existem, mas tem sempre alguém dando a volta. Como é que é essa revista de armário? A gente pega um determinado dia aleatório, vai lá e faz a revista de todos os armários. Essa revista de armário, ela não é só para encontrar comida, não, é para encontrar qualquer coisa que seja ilícita. Então, desde suplementos alimentares até drogas, né? Ilícitas segundo o regime militar, né? Bom, então, depende da honestidade? Depende. Até mesmo nesses casos do regime militar, tem sempre alguém querendo dar a volta, né? E aí entra a sensibilidade do profissional. E aí eu falo muito mais para as mulheres, tá? Isso já foi comprovado cientificamente, que as mulheres têm maior capacidade de percepção das mínimas variações na face e, com isso, identificar sentimentos e emoções com quem ela está conversando. Então, fiquem atentos, com um olhar bem crítico. Não estou falando que é para vocês desconfiarem de todos os pacientes e acreditar que eles estão mentindo para vocês, tá? Mas potencialmente eles estão ocultando ou supervalorizando alguma coisa. Que essa falta de honestidade, ela pode ser para os dois lados, tá? Eu posso perguntar para um paciente e o paciente falar: ah, não, eu estou fazendo a dieta direitinho, estou consumindo tudo que está ali, ó.
consuma os vegetais folhosos todos que o senhor colocou, faça aquele tempero lá de azeite com ervas. Mentira, ele está fazendo consumo nenhum disso. Ou pode ser o contrário, pode ser por exclusão. Ele come, por exemplo, 4 bifes, mas diz que só comeu um. Então, o contrário também existe, existe para os dois lados. Tá? Uma outra questão que vocês devem ficar atentos é o seguinte: quando você está registrando aquilo que o paciente está falando, você está anotando, às vezes o paciente fica ali, ó, olhando o que você está anotando. Se você vem com um material impresso bonitinho, pode ser que ele olhe e veja ali que, por exemplo, na colação, tem espaço para anotar alimentos e você não anotou nada porque ele não fez a colação. Aí no lanche da tarde, ele vai falar assim, pô, já deixei uma parte do questionário em branco ali. No lanche da tarde eu vou dizer que como, sei lá, uma maçã, só para constar ali, para não deixar aquilo lá em branco. Porque se tinha umas linhas ali para o nutricionista escrever e ele não escreveu nada ali, é porque tem alguma coisa de errado. Lembre-se que o paciente, ele comumente se sente avaliado. Então, ele pode ter essas mudanças ali relacionadas com diferentes fatores. Uma outra coisa que é muito comum enquanto a gente está fazendo recordatório alimentar é o paciente perguntar se está certo ou se está errado. Não é o momento de você responder para ele se ele está certo ou se ele está errado. Então, o paciente chega para você e fala assim, eu consumo aquela história das 12 bananas. Ou, por exemplo, aqui, vou pegar um exemplo de vocês. Eu não lembro quem. Aqui, por exemplo, aqui, tem gente aqui, Paloma. Paloma falou que come arroz com feijão de manhã. Se ela chegar para mim e falar assim, doutor, eu como arroz com feijão de manhã, isso está certo? Eu falo, não, você vai enrolar o paciente. A realidade é, você vai enrolar ele, você vai falar, olha só, para eu responder essa questão, eu preciso fazer uma análise completa da sua alimentação isoladamente. Eu não posso te dar essa resposta agora, então a gente vai seguir. Eu vou seguir questionando todos os alimentos que você consome ao longo do dia, e aí depois eu vou te dar o meu parecer, te dar o resultado. Aí volta lá do parecer nutricional, vou te dar o meu parecer sobre a alimentação que a senhora está fazendo agora. E aí você segue. Cortou a pergunta dela? Cortou, não respondeu, mas em algum momento você vai responder, só não é durante o recordatório. Porque se você responde durante o recordatório, vamos supor que no lanche da tarde ela come arroz com feijão de novo, e você disse que comer arroz com feijão no café da manhã é ruim. Não estou falando que é ruim nem que é bom, tá, Paulo? Estou falando que isso pode induzir o paciente a fazer um sub-relato de alguma coisa que está acontecendo. Aí ela vai chegar no lanche da tarde e vai falar assim, opa, não vou falar que como arroz com feijão de novo, né? Porque ele já disse que era errado eu comer de manhã, então não vou falar que eu como agora. Tá? Bom, lembrando que o que é certo e o que é errado na alimentação, em modo geral, depende muito do sujeito, depende muito de quem está sendo avaliado. Tá? Tem pessoas que vão ter um consumo alimentar adequado, mas que se você pegar esse mesmo consumo e colocar para uma outra pessoa, isso está totalmente inadequado. Tá? Não, o profissional que está atendendo é você. Você que tem que fazer cara de paisagem, Tamires. Você que é a nutricionista ali do seu paciente, cara de paisagem. Né? E aí depois você vai expressar toda a sua percepção, toda a sua análise sobre aquilo que foi falado. Né? Existem, vocês vão ver aí ao longo da faculdade, que os professores eles trabalham de maneiras muito diversas. Tá? Tem nutricionistas, tem profissionais de saúde que, digamos assim, fazem um terror com o paciente. Fala, se você continuar fazendo isso, você vai morrer. Ou chega lá para o seu João, lá, o paciente do Eduardo, que está com insuficiência renal. Fala, seu João, olha só, se o senhor continuar a comer essa quantidade de carne toda, o seu rim, que não está funcionando bem agora, vai ficar cada vez pior e o senhor vai precisar fazer hemodiálise. Você não está mentindo para o paciente, mas a maneira como você fala para ele requer alguma sensibilidade. Por que eu estou falando que requer alguma sensibilidade? Não estou nem falando que está certo ou que está errado. Alguns pacientes,
eles vão responder muito bem esse choque. Por exemplo, já contei para vocês que o meu pai foi internado com enfisema pulmonar. O médico falou para ele que se ele continuasse fumando, da próxima vez ele ia ser internado e provavelmente ele não ia sair de lá, ele ia morrer. Depois disso, ele nunca mais fumou. Funcionou. Mas essa informação ela pode ser interpretada de uma outra forma para o paciente. O paciente pode receber essa informação da seguinte maneira: pô, quer dizer que eu vou morrer com insuficiência renal se eu comer carne, vou precisar fazer diálise. Então, pelo menos eu vou morrer feliz. Ele vai continuar comendo a carne dele e acabou. Então, dependendo da maneira como a gente aborda o paciente, a gente pode ter um resultado muito positivo ou não. Então, a maneira como você vai conversar com o paciente é importantíssima. A forma com que você vai falar, às vezes não é nem o que você está falando, mas a maneira como você está explicando para ele e falando aquela informação que não é muito boa de se ouvir. Mas isso é algo que não tem como eu ensinar para vocês, isso faz parte da experiência profissional e da percepção que vocês têm. Então, isso lá no estágio, quando vocês estiverem fazendo estágio de clínica, observem. Não fica observando só o quanto de carboidrato, lipídio, proteína o nutricionista está prescrevendo, não, mas observa como que ele está fazendo isso. Observa se o paciente está respondendo bem ou não à maneira como o nutricionista está abordando. Porque às vezes o nutricionista ele sabe muito, tem muita informação teórica ali, sabe exatamente o que o paciente precisa, mas a maneira como fazer isso acontecer é que está ruim. Fechou o recordatório de 24 horas? Vamos lá. Atendendo o desejo da Márcia agora, a gente vai para pesquisa de orçamentos familiares. Tá? Pesquisa de orçamentos familiares. Eu já expliquei para vocês como que ela funciona. Então, ela vai ser baseada no quanto de alimento foi adquirido, quanto de alimento tinha antes e depois da avaliação dentro desse domicílio. E aí eu sei o quanto de alimento aquela família consumiu. Aí vocês vão me perguntar assim, Sérgio, mas isso não me dá uma resposta de quanto cada indivíduo consumiu. Não. Se eu quiser saber quanto cada indivíduo consumiu, eu vou fazer o recordatório de 24 horas ou o registro alimentar. Simples assim. Agora, se o meu objetivo é saber o quanto ou a qualidade da alimentação das famílias, isso já é uma resposta que consegue ser identificada pela POF. Se eu quero saber, por exemplo, do rendimento, quanto que é investido na alimentação, a POF vai me responder isso muito bem. Uma família pode ter muita renda, mas pode investir muito mal essa renda na alimentação. O contrário também pode acontecer, a família tem pouquíssima renda, mas consegue investir muito bem pensando em qualidade na alimentação. Então, a pesquisa de orçamentos familiares, quando a gente combina um N muito grande, a gente consegue conhecer a tendência de consumo alimentar das famílias e, portanto, da população brasileira. Então, são dados epidemiológicos muito interessantes, são dados estatísticos muito interessantes, principalmente voltados para estudos. Tá? Então, aí a gente já tem uma outra diferença importante entre essas técnicas. Né? Dúvidas em relação à POF? Bom, vamos lá. Outra técnica é o questionário de frequência do consumo alimentar, o QFCA. O QFCA, vou colocar um QFCA aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, esqueci de compartilhar a tela. Ó, aqui a gente tem um QFCA. Esse questionário de frequência do consumo alimentar, aqui não, peraí. Aqui, ó. Questionário de frequência do consumo alimentar. Tem o alimento, tem a quantidade e a frequência com que a unidade e a frequência com que esse alimento ele é consumido. Então aqui, ó, uma vez por dia,
2 ou mais vezes por dia, 5 a 6 vezes por semana, 2 a 4 vezes por semana, uma vez por semana, 1 a 3 vezes por mês, né? E aí você tem um espaço para colocar a quantidade. Tem questionários que se referenciam aos últimos 6 meses. Tem questionários que falam do último ano. Mas os questionários de frequência do consumo alimentar, eles são produzidos com um determinado número de alimentos, dependendo do objetivo dessa investigação. Investiga a frequência do consumo nos últimos 6 ou 12 meses. Exatamente isso, Tamires. Então, aqui, ó, questionário de frequência do consumo alimentar. Eu vou produzir ou pegar um questionário de frequência já validado cientificamente. Então, eu vou lá, coloco no Cielo, no PubMed, e vou pesquisar algum artigo que tenha utilizado um questionário de frequência do consumo alimentar com um objetivo similar ao meu, né? Notem que eu estou falando agora de pesquisa, eu não estou falando de atendimento individual. Eu vou pesquisar, por exemplo, se o consumo de cálcio ele está adequado na quarentena. Então, eu vou questionar, eu quero investigar o consumo de cálcio. Como esse é o meu objetivo da investigação, meu questionário ele tem que ter ali presente os alimentos que, por exemplo, são fontes de cálcio. Vou colocar ali leite, vou colocar iogurte, queijos, vou colocar os alimentos que são fontes de cálcio. Vou colocar também os alimentos que aumentam a biodisponibilidade de cálcio, como, por exemplo, os alimentos fontes de vitamina C. Vou colocar também os alimentos que prejudicam a absorção de cálcio, como, por exemplo, alimentos à base de ferro ou alimentos confitados. Ou seja, eu vou montar esse questionário com os alimentos que têm alguma relação com o desfecho que eu estou estudando, que no caso é a osteopenia, por exemplo. Dúvidas? Quando eu for analisar esse questionário, a análise vai ser muito simples. Por quê? Eu já tenho os alimentos previamente definidos, eu já conheço a composição desses alimentos, então só preciso identificar qual é a frequência e a quantidade. Acabou. Coloco isso no Excel ou coloco isso no Avalio por meio de tabelas ou outros programas de análise de consumo alimentar, como a TACO, né? Eu vou fazer essa investigação com muita facilidade, isso é uma grande vantagem. Dá muito trabalho fazer o questionário, mas analisá-lo é muito rápido. Isso não serve para uma avaliação individual, mas serve para uma avaliação de pesquisa. E com o N amplo, eu faço a investigação de populações, de grupos populacionais. Perguntas? Perguntas. Bom, então vocês já conhecem as principais técnicas de avaliação do consumo alimentar. Agora a questão é como que eu vou fazer a interpretação desses resultados. Independente da técnica, eu vou precisar pegar esses alimentos e transformar em carboidrato, lipídio, proteína e nos seus nutrientes. Então, para isso, eu vou utilizar tabelas de composição dos alimentos, planilhas do Excel, softwares, aplicativos de celular. Eu vou utilizar alguma ferramenta para traduzir essa informação. Quando eu vou traduzir essa informação, aí eu já posso ter um erro. Se vocês olharem nas tabelas, por exemplo, tem tabelas que têm alimentos que não são brasileiros. Se você pega, por exemplo, banana, tem diferentes tipos de banana. A característica do solo influencia a composição desse alimento. Então, a quantidade, por exemplo, de vitaminas, de minerais, ela vai ser influenciada pela qualidade do solo. Se o alimento está mais maduro, se está menos maduro. Então, existem muitos viés na investigação, no conhecimento do consumo alimentar. Porém, o que a gente faz?
A gente precisa, para um estudo científico, de um N ampliado para conseguir superar esses viés de pesquisa, né? E quando a gente está fazendo a avaliação do consumo alimentar individual, seja pelo registro ou seja pelo recordatório de 24 horas, eu preciso ter um pouco da sensibilidade do nutricionista. Preciso que ele olhe para aquilo dali de maneira crítica. Tá? Não deixe de perguntar as coisas para o seu paciente. Às vezes você esquece de perguntar uma coisa simples, como, por exemplo, o leite era desnatado, integral ou semi? Não lembro. Não perguntei. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ficar entrando em contato novamente com o paciente para ficar refazendo a anamnese. Então, eu preciso que vocês façam isso com muita qualidade, com muita atenção no que vocês estão fazendo. Lembrando das perguntas em aberto, e uma outra questão importante também, antes de eu finalizar a nossa aula. Eu preciso investigar o consumo alimentar dos meus pacientes com sensibilidade, mas eu preciso de objetivo também. Se eu estiver atendendo o paciente idoso, e aí eu falo do paciente idoso porque é o que normalmente gera mais problema em relação a isso, pode ser que ele queira te contar uma série de outras coisas. Você pergunta para ele como que é o seu almoço, ele fala, não, porque antes de eu preparar o almoço, primeiro eu vou no mercado, aí eu vou no mercado do seu Manuel, que é ali na esquina, que ele vende a carne mais barata, mas aí depois ele vai contar um monte de história, mas essas histórias não necessariamente você quer ouvir ou que você precisa ouvir para avaliar o seu consumo alimentar. Parece um pouco rude o que eu estou falando, mas a gente tem um tempo de consulta. Independente da forma de atendimento que você tem, se vai ser um atendimento no SUS, como por exemplo, quando eu atendia lá na prefeitura de Mesquita, eu tinha ali um número de pacientes para aquele turno. Então, os pacientes estavam lá fora esperando, por mais que eu tentasse colocá-los de maneira escalonada, para ninguém ficar esperando demais, existia uma cultura de chegar cedo no posto de saúde. Aí a pessoa chegava cedo, chegava todo mundo, 7h pouca da manhã, estava todo mundo lá, e o horário de atendimento começava às 8h. Aí eu falava, gente, olha só, não precisa chegar aqui, falava principalmente com os idosos, falava, olha só, a senhora sai de casa, 10 horas da manhã, quando for 11 horas da manhã, eu estou atendendo a senhora. Mas existe uma cultura ali de se eu não chegar cedo, eu não vou ser atendido ou coisas do tipo. Né? Então, se você passa muito tempo com o paciente, é menos tempo que você vai passar com o outro. Ou, se você passa muito tempo com o paciente, talvez você consiga atender um menor número de pacientes naquele turno. E aí isso pode, se for um atendimento particular, isso pode ter um impacto no valor da sua consulta. Então, muitas coisas vão influenciar o tempo de consulta, mas deem o máximo de atenção possível ao seu paciente. Conversem com ele de maneira sensível, observem o olhar do seu paciente. Ele está desviando o olhar, ele não está desviando o olhar. Ele está encabulado de estar falando alguma coisa. Ele está se exaltando demais por alguma coisa. Observem a postura do paciente, observem não só aquilo que ele está falando expressamente, com as suas palavras, mas também aquilo que ele está falando indiretamente, como que o corpo dele está posicionado. Mantenham-se sempre numa postura de lisura, numa postura formal com o paciente. Ou seja, por mais que a gente queira ser amigo do paciente e tal, abraçar, apertar a mão, contar histórias e tudo mais, lembra que ele precisa ter confiança em você. Ele precisa ter bastante confiança naquilo que você está fazendo. Alguns pacientes são mais difíceis de lidar do que outros. Quando a gente chegar na segunda parte da disciplina, já para as próximas aulas, a gente vai começar a falar sobre grupos populacionais e a gente vai conversando sobre algumas peculiaridades de cada um deles. Sim, você precisa valorizar o que você está fazendo, até porque pensa o seguinte: você está 4 anos, 5 anos na faculdade para fazer aquilo. Pô, então vamos fazer direito, vamos fazer com gosto, vamos fazer com vontade aquilo dali. Aliás, tem gente que. E ainda tem outra coisa, pode ser que você não goste dessa área. Não tem problema algum, tem todas as outras áreas da nutrição. Você pode trabalhar com políticas públicas de saúde, você pode trabalhar com produção de alimentos, você pode trabalhar em hospitais, você pode trabalhar no CTI. No CTI você não vai conversar com paciente nenhum, a maioria está sedado, está desacordado. Você vai trabalhar ali com um paciente que não vai te responder nada.
Você pode trabalhar lá com o setor de planejamento de um hospital, que você vai só planejar as dietas, mas você não vai ter contato com o paciente, porque você não é um nutricionista da clínica. Tá? Mas independente da área que você for, faça com vontade, faça com gosto aquilo. Pode ser que você esteja fazendo a graduação de nutrição e descobriu que você quer ser professor, que você não quer atender. Tudo bem. Você não vai atender, não vai para nenhuma das outras áreas, você vai fazer pesquisa. Vou fazer pesquisa. Preciso ter todo o rigor científico. Preciso valorizar muito aquilo que eu estou fazendo, porque pequenos detalhes podem gerar um resultado inconsistente. E aí eu vou perder todo o meu tempo nessa pesquisa por causa de um viés ou por causa de uma análise ou de um questionário mal produzido ou mal aplicado. Tudo bem? Perguntas? Perguntas. Eu espero que eu tenha estimulado vocês, não desestimulado, mas sim estimulado a terem uma atividade profissional muito valorizada, digamos assim. Tá? Essa aula, ela não foi à toa, o pessoal que chegou mais tarde aí no sistema. Essa aula ela serve para que vocês consigam fazer a atividade da AFEC, tá? Que vai ser com a professora Glaucia. A gente tem conversado um pouco, tá? Eu sugeri a ela que fizesse um grande encontro no Google Teams ou em alguma outra plataforma, tá? Para ela conseguir explicar para todo mundo quais são as atividades e essas atividades elas vão incluir a avaliação do consumo alimentar. Essa FEC, ela vai valer, se não me engano, 2 pontos, tá? Eu não vou questionar nada, ela vai me dar a pontuação de vocês, eu vou lançar. Ponto. Simples assim. Eu não vou questionar se vocês fizeram direito, se não fizeram direito, se ela chegar para mim e falar assim, ó, a Paloma ganhou 1,5. Eu vou pegar lá o meio, vou somar com a nota da minha parte aqui e fim, tá? Então eu não tenho nenhuma gerência sobre a FEC, tá? Eu converso com a Glaucia, dou algumas sugestões e tal, a gente tem conversado um pouco, mas a avaliação do consumo alimentar, eu já posso adiantar para vocês que é algo que vocês vão utilizar na FEC, tá? Não posso adiantar muito mais coisa do que isso, não. Tá? Não vou dar spoilers para vocês, não. Vamos ficar só com esse pequeno spoiler aí, tá bom. Tudo certo?